Olá, bem-vindos a mais um Vocal Connection. Eu me chamo Elô Tenório e se você tiver interesse em outros conteúdos além dos de hoje, aqui vão minhas redes sociais. And if you're a non-Portuguese speaker, you can just activate the English subtitles down here on YouTube. E o assunto de hoje é um assunto polêmico, afinação, ou para alguns, desafinação. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Eu vejo que esse é um assunto que atormenta muitas pessoas que gostam de cantar, mas que ficam acanhadas porque se consideram desafinadas e acham que vai ser assim para sempre. Eu não tenho ouvido. Eu sou desafinado, então eu não posso cantar. Importante entender que existem vários tipos de desafinação. E eu vou falar aqui de 4 hoje. O primeiro, a desafinação por falta de relação intervalar. Ou seja, a pessoa não sabe identificar a distância entre uma nota e outra, entre alturas. E isso é construído através de um processo de aulas de canto em exercícios. Ou seja, passível de resolução. Segundo caso, desafinação por falta de consciência corporal. A pessoa consegue identificar o som, ela consegue até ver quando uma outra pessoa está desafinando, mas ela não sabe construir esse som na garganta dela, porque ela não sabe ainda ativar a musculatura desejada para poder formar o som. E existem vários exercícios para isso na técnica de canto, ou seja, passível de resolução também. Terceiro caso. Foi a culpada desse amor. O preguiçoso da definição melódica. A pessoa consegue identificar o som, ela consegue emitir o som, mas ela não desenha bem a melodia, a distância entre notas. E aí ela tem o resultado de uma construção melódica assim meio suja, como se fosse um borrão. Ou seja, se ela parar ali, notinha por notinha, devagarzinho, ela também consegue resolver isso. Quarto caso. Desafinação por falta de apoio ou colocação vocal. A pessoa consegue identificar o som, ela consegue emitir o som, ela consegue até fazer a definição melódica, mas ela entra na nota e ela não consegue ficar ali no centro da afinação, ela fica oscilando, por exemplo. Ela fica... porque o corpo dela não consegue sustentar isso. Mas isso, através de uma boa aula de técnica vocal, também é passível de resolução. Ou seja, gente, é possível afinar e é possível estudar para poder cantar afinado. Eu vi processos assim de pessoas que eram completamente desafinadas, mas que ralaram, estudaram e conseguiram resolver isso. Eu vou propor aqui alguns exercícios para os primeiros casos e também numa próxima aula eu vou continuar falando sobre isso. O exercício do primeiro caso, relação intervalar. Importante que quem está começando a fazer isso entenda que tem distâncias longas e distâncias curtas. Para quem está começando, é legal começar pelas distâncias curtas para entender essa alteração da altura aos pouquinhos. Eu estou aqui, eu vou para o degrau mais próximo. Para isso, eu vou começar com esse exercício que a gente vai fazer só entre 2 notinhas. E aí a gente sai dela, vai para a próxima e volta. Sempre tudo com muita calma. Só vocês. Só mais um pouquinho. Se ainda tá difícil aqui, né, junto com o vídeo, é legal sempre ter um orientador, alguém de fora que vai estar te falando, olha, eu acho que é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, e por isso é importante
você está sempre com uma orientação de alguém mesmo para fazer esse processo. Agora, exercícios para o segundo caso, o caso de consciência corporal física no cantar. É importante salientar que quando a gente tem grave, médios, agudos, a gente tem sensações físicas diferentes. Então não adianta nada eu ir para o agudo com uma sensação de grave, porque eu não vou alcançar essa nota. Então a primeira coisa que eu faço com os alunos que estão nesse processo é ficar fazendo gangorras vocais. Ou seja, pega do som mais agudo que você consegue fazer e vem para o grave. Ah! Agora do grave ao agudo. Ah! Fazendo esses tobogãs. Não está conseguindo ir para o agudo? Vamos entender o que é essa sensação, entender que é outra voz, é outro registro de voz. E sobre registros, eu vou gravar uma próxima aula falando sobre isso. Mas entender que o som modifica, a sensação modifica quando eu estou no agudo. Ah! E quando eu estou no grave. Ah, é mais aqui perto da fala. E ficar brincando com isso. Então, para isso, eu vou fazer aqui esse exercício, que é só para a gente ficar deslizando entre essas sensações. Ah, 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 ah. Não está conseguindo fazer exatamente igual eu estou fazendo? Não tem problema. A questão é você entendendo que conforme eu faço esse deslocamento, a sensação da minha garganta vai mudando. Terceiro e quarto casos eu vou gravar numa próxima aula e vocês fiquem ligados porque tem muita coisa vindo por aí. Se você gostou do conteúdo dessa aula, dá aquela apertada básica maravilhosa nesse sininho que fica aqui embaixo. Até logo!